demais. Espírito Santo, meu amigo consolador, Pai, e eu te apresento nesse momento cada versículo que vai ser passado aqui para os irmãos. O Senhor é o nosso consolador, é o nosso ajudador, é o nosso professor. Está escrito que sem mim, sem ti, nada podeis fazer. Está escrito dessa forma. Então, cremos dessa forma como está escrito. Então, abre as comportas do céu, abre o entendimento e derrama sem medida o entendimento nos nossos corações, e nós cremos, damos amém. Pronto. Vamos nessa. Vamos começar lá em Gênesis, né? Aliás, não, vamos começar primeiro com as ofertas. As ofertas a gente vai começar primeiro, então. 1 Coríntios, quem pode ficar com 1 Coríntios? A senhora está conseguindo ler? Está conseguindo ler? E às vezes pode estar sem óculos, não sei. Pode ler? Não. Então pronto, a senhora acompanha aí. Radaranha. 1 Coríntios 16, 3. Do 1 ao 3. 2 Coríntios 8, 18 até o 20. Quem fica é Pablo. Fica ligado aí você, Pablo. 2 Coríntios 8, 18. Malaquias 1, capítulo 1 do 8 ao 9. Edivaldo, Dona Dai, Atos 24, 15. Atos 10, 4. A esposa de Pablo. Dona Ângela, pronto, Dona Ângela. Nome de Ângela, hein? Ângela significa ângelos. É Ângela, né? Então pronto. Atos 10, 4, a senhora. Dona Ingrid, Filipenses 4, 15 ao 18. 2 Coríntios 9, posso. Filipenses 4, do 15 ao 18. 2 Coríntios 2 Coríntios 9, do 5 ao 7. A senhora? Não vai ler não. Dona Daiane. Dona Daiane, 2 Coríntios 9, 5 até o 7. Lu, obreira Lu, Atos 11, do 29 ao 30. Deixa eu ver aqui. Missionária Cláudia está podendo ler? Pronto, então aqui a gente encerra. Atos 11, 29 ao 30. Pode dar início na marca. E Dona Sueli, vai estar podendo ler, Zu? Não está enxergando não? Ou tá? Pronto, vamos lá. Misericórdia, veio cheio. Pode ler primeiro, Dona Radharani. 1 Coríntios 16, 1 Coríntios 16, 1 ao 3. Sabe o microfone para passar. Bota a bateria. Quando a coleta para os santos, fazei-vos também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua propriedade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei concertas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém,
aqueles que aprovardes. Pronto, até aí. Lê esse último aí, que é o 4, que é pequenininho. Lê esse 4 aí, que é pequenininho. Se convier que eu também vá, então irão comigo. Amém. Olha só. Para começar falando quanto dízimos e ofertas, aí então eu peguei a extensão maior. Alguém fica atento para passar os microfones, viu? Pode ser Henrique, se passar os microfones. Fica atento, viu? Em pé, de preferência. Fica muito tempo sentado o dia todo. Então, a gente pode sempre fazer, a gente tem que dividir e a gente entender como é que funcionava naquele período a forma de coleta para ajuda ao Evangelho, para ajudar aqueles missionários, o apóstolo. O apóstolo, ele viajava, e como era que então funcionava esse suporte para essas viagens? Alguém tem que, na verdade, ajudar. Então, as pessoas, quando tinham a vida mudada pelo Evangelho, sentia no coração arder a vontade de pegar e ajudar nessas missões, ajudar para o reino. Imagine Maria, então, depois dela ter sido expelido os 7 demônios, como é que essa mulher, então, com posses, ela então sentia no coração agradecida de tal forma que ela falava assim, o que é que eu vou fazer? Então, o que eu tenho hoje, porque imagine aí, uma pessoa oprimida pelo inimigo, não vai conseguir aproveitar e desfrutar nada na vida, porque vai ter somente um período de opressão. Então, ela sentia no coração, então é natural as pessoas, depois de serem abençoadas, ou de sentir algo da parte de Deus, falam assim, poxa, o que é que eu vou fazer para poder retribuir? Não que a pessoa fez com interesse, que como foi o caso do profeta. O profeta também, quando chegou na casa da mulher, aí o servo falou assim, e aí o que a gente pode fazer? Meu senhor, ela não tem filho. Aí o que acontece? Então, o profeta foi tão ajudado naquele período, estou falando então de, só se não me engano, é Elias ou Eliseu? E Eliseu, lembrei. Pronto, no quesito de Eliseu, ele pegou e falou assim, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer com essa questão? Aí o que foi que aconteceu? Então Eliseu sentiu arder, imagine Eliseu como um profeta, arder no coração a vontade de presentear uma mãe que na verdade não tinha filho. Então ela não pediu nada não, só sentiu vontade, ela sentiu vontade no coração de ajudar, botar, armar um quarto e tudo, toda estalagem, tudo para o profeta. Aí ele conversando com o servo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que a gente pode fazer? Então é natural nosso, a gente, então é coisa de Deus mesmo, que Deus coloca no coração essa vontade da gente tentar ajudar outras pessoas a suprir aquilo que a gente vê que tem em abundância. Como é que pode a gente então, tendo abundância em algo, e a gente deixar de fazer? Tem uma série de passagens que também, em uma outra oportunidade, vou passar, porque muitas passagens que eu separei aqui. Eu estou tentando até nem falar muito para poder passar as outras passagens, porque é muito assunto, e inclusive eu creio que vai realmente fechar em 2 semanas, porque vem os assuntos, vem o comentário e ainda tem a possibilidade de ter dúvidas. E isso daqui que eu falei agora, foi o Senhor que me trouxe agora, que eu nem anotei isso referente ao profeta, referente a essa vontade dele em ajudar. E o que Radharani leu da abertura foi, quanto à coleta para os santos. Olha só, para os santos, não está falando que era para a igreja. Então era para esses que tinham sido enviados para a missão. Porque na verdade, o que foi que Jesus disse? Vocês vão, mas não vão levar nada não. Não vai levar nem alforje, não vai levar nada. Então eles iam então de fato estar andando em fé por essas ajudas. E quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei. Então essa carta de Paulo escreveu para a igreja de Corinto. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte em casa. Vamos lá, separa lá em casa conforme a sua prosperidade. Então quer dizer, conforme a sua prosperidade. Quem não tem nada vai poder ofertar?
não vai poder ofertar com contribuição. Por isso que também quando chega na parte da Santa Ceia, aí Paulo exorta, fala assim, vocês querem comer, comer em casa. Quer comer porque um deu mais do que o outro quer comer mais. Mas esse momento de ser, o momento de comunhão, não é o momento para ver quem pagou mais, quem vai comer mais. Porque se for para disputar para ver quem vai comer mais, ele vai ver com rodízio. Mas não tornar o ambiente da igreja como um ambiente de competição. O ambiente da igreja é um ambiente de santificação, de comunhão entre os irmãos. Então não é justo, irmãozinho, você não está trabalhando não, mas eu contribuí. Eu tenho 6 pães aqui, eu vou comer 5, você só come um, viu? Aí quer dizer, isso não é evangelho. Evangelho é falar, cada um contribui conforme a sua prosperidade. Agora tem aquela coisa das pessoas quererem, então, negligenciar. A pessoa foi abençoada por Deus, mas essa pessoa quer então reter aquilo que na verdade Deus abençoou para que pudessem repartir. Valência. Tem uma parábola assim mesmo, é verdade. Essa parábola aí é a parábola da diária que ele encontra as pessoas na rua ociosas, sem ter o que fazer, e ele contrata o dia das pessoas. É verdade, isso daí é uma parábola também que, quando chega no final do dia, o pagamento que Jesus deu nessa parábola foi o pagamento por igual. Aí ele fala, os últimos serão os primeiros. Então, isso aí é uma questão de... É verdade. Então, essa competição aí, até na hora do recebimento, se estava todo mundo na mesma, todo mundo ocioso, sem trabalhar, aí Jesus vê o fazendeiro nessa parábola e fala, tem um, pode vir. Aí ele passou as horas, então isso aí foi uma parábola onde as pessoas, os trabalhadores ficaram insatisfeitos, porque aí o fazendeiro fala assim, mas o dinheiro não é meu? Você não recebeu o que foi combinado? Você então está aborrecido porque o que chegou por último recebeu o mesmo valor que você. Um exemplo aqui, todos nós aqui fomos chamados para o Evangelho. Se por acaso um que chega agora, porque a pessoa tem 10 anos de Evangelho, e essa pessoa chegou agora com todo o gás e fala que não vai soltar a orla da veste de Jesus por nada, o outro que tem 10 anos, Satanás coloca a arrogância no coração, inveja no coração para falar, eu já tenho 10 anos e esse aí chegou agora, já está cuspindo fogo, mas daqui a pouco passa. Então é porque a pessoa desacostumou das primeiras obras. Então esse amor inicial aí não deve ser apagado, e é necessário a igreja como um todo sempre ter vigilância para não tentar abater pessoas que chegam cuspindo fogo assim, pessoas que não querem soltar a orla da veste de Jesus por nada, que é assim que devemos fazer. E Apocalipse 2:4-5 fala assim, que tenho eu contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, lembra-te aonde caíste e volta às primeiras obras. Então, isso aí já fica com outro assunto, mas é bom também vermos essa passagem e dando continuidade, e vai juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então, assim, Paulo então até passa como naquele período que tinha uma dificuldade de se juntar para poder congregar por conta da perseguição que estava tendo naquela época. Aí então Paulo fala, se você não puder trazer, vamos passar aí. Aí a gente pergunta, tem pessoas que às vezes na ignorância, se por acaso fala assim, apóstolo, eu não estou podendo ir aí não, você pode vir aqui. Aí às vezes sem a instrução a pessoa fala assim, é algo que está no coração da pessoa. Você pode passar aqui para pegar o que eu tenho para ofertar para o ministério. Imagine aí se às vezes a igreja então não está amadurecida, ensinada, vai falar, a outra está doente em casa lá, o outro foi lá em casa pegar o dinheiro. Foi pegar o dinheiro e está dizendo que é o dízimo e oferta. É verdade, é correto. E às vezes a gente, se tiver essa dúvida no coração, às vezes bênçãos ficam retidas, porque na verdade
Às vezes a pessoa está em uma situação até caótica, mas ela sente no coração a vontade de fazer aquilo. Às vezes é um propósito que essa pessoa fez com Deus, e é por intermédio daquela oferta ali que algo vai ser destravado. Então, que cada um venha guardar sua língua na boca. Não venha criticar até A, B ou C. Uma coisa que eu descobri da Igreja Universal, não sabia disso. Semana passada eu descobri. Muita gente critica a Universal. Ah, quer fogueira santa? Quer que você quer? Vá. Mas aqui não faz. Mas a princípio não é um nível de fé deles. Quer fazer, a gente não deve criticar. Só que tem coisas que a Universal faz que a gente não fica sabendo. Vocês sabiam que a Igreja Universal, e da onde é que sai esse dinheiro? É justamente dos dízimos e ofertas. Vocês sabiam que a Igreja Universal pega mendigos na rua para ir para o culto de Uber nos domingos? Eu não sabia, mas como eu trabalho na rua, eu converso com o pessoal em situação de rua, e eu falei assim, e o rapaz me tocou e falou nesse assunto tão direto. Aí ele falou, não, o pastor passou aqui, e eu falei, qual foi a igreja da onde? Ah, é da Universal. E da onde? Ele, de lá Matriz, aquela de lá do Iguatemi. Ou seja, tem coisas que na verdade às vezes as mais línguas vão falar, e às vezes a gente paga preço por não segurar a língua na boca. Deixa a vida dos outros lá, deixa lá, porque isso não compete a nós. Então, já pensou, imagine aí, olha que loucura, eles então pegando, e isso aconteceu em casa agora aqui a parábola também das bodas. Muita gente deu desculpa para não ir para a igreja, para não ir para a boda, muita desculpa. E Jesus falou assim, o rei falou, ó, vá, pega os mendigos, pega os coxos, pega os aleijados, se eles não querem a minha honra, tem que queira. Vai pegar, vai aí, ó, vai pelo corredor, vai pelos belos. Olhem essa vontade de fazer com que o Evangelho chegue a toda criatura. E isso daí, imagine quantos não estão em situação de rua e nem vivenciam um convite de vir para a igreja. Porque na verdade eles ainda vão de Uber. Imagine quantos Ubers, então, para poder fazer. E outra, o morador em situação de rua, ele falou para mim assim, olha, e ainda teve muitos aqui que não quiseram ir não, só foi eu e mais um. Ou seja, oportunidade teve. Qualquer um desses, se morrer, não foi por falta de oportunidade, não. Eu chego na rua e falo com ele que eles são rebeldes. Eu falo, Lu, às vezes fica um pouco espantada a forma de falar, mas não é passando a mão na cabeça, não, porque quem está na rua não merece ser passado a mão na cabeça, não, porque muitos casos são rebeldia de dentro de casa mesmo. E isso eu falo porque eu estou na rua e vejo. E isso então entra no tocante a dízimos e ofertas, porque os dízimos e ofertas, eu não vou nem falar dízimo, mas a oferta, porque o dízimo ainda é nos tópicos a seguir. E essas ofertas que as pessoas pegam e colocam no altar, às vezes a pessoa não sabe o que é que está fazendo com o dinheiro, porque não tem um envolvimento com a obra. Por não ter envolvimento com a obra, às vezes gera essa crítica. Vai procurar saber se algum desses aí que está criticando vai querer levar uma pessoa em situação de rua para dentro de casa para tomar um café. Não vai, mas é melhor e mais fácil criticar. E olha o que Paulo fez. E vai juntando para que, se não, façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém. Aqueles que aprovardes, se convier que eu também vá, eles irão comigo. Para ver justamente para onde as ofertas estão indo, que é encaminhar. Mas Paulo, por ser muito perseguido, as pessoas certamente não iam querer não estar junto de Paulo. 2 Coríntios 8, 18, 20. O primeiro? O do senhor eu vou passar no outro tópico. E com ele enviamos aquele irmão cujo colocou no evangelho que está espalhado em todas as igrejas. 2 Coríntios 8, 18, 20? 8, 18. 18 até o 20. 18 até o 20? Sim. E com eles enviamos aquele irmão cujo louvor
no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isto, mas também foi escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, desta graça, que nos ministra para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo, evitando isto que alguém nos vitupeie por esta abundância que por nós é ministrada. Olha só, essa parte aí fala da administração da oferta. No 8:18 até o 20, e com ele enviamos irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça, desse favor de Deus, ministrada por nós para a glória do próprio Senhor e para mostrar nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse, olha a acusação, em face desta generosa dádiva, generosa oferta administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante ao Senhor, no 21, como também diante dos homens. Então, imagine aí, cada um aqui está com as vestes limpas, não somente por conta do Senhor, e as pessoas não têm do que acusar. Então, aquilo que é colocado como administração nas mãos ou no altar, aqui tem que ser administrado de uma forma correta, para que esteja justamente com vestes limpas diante de Deus e também diante da igreja. Então pode observar uma coisa aqui na igreja que acontece muito. O apóstolo pega, vai precisar disso, disso e disso, e mostra. Aí uma coisa é que vai diminuir os gastos é quando tiver com um espaço próprio. Mas até lá realmente ficar nas condições, o apóstolo que ele é muito exigente também, quanto aos detalhes da igreja, quanto à ornamentação, aí ele então acaba cada vez mais sendo tocado, porque realmente é um pouquinho estranho, né? Porque a gente uma vez foi numa igreja, pode falar. Amém. Porque isso a gente vai entender nos próximos versículos o porquê também. O porquê nessa parte aí que o senhor falou vai ficar mais claro quando a gente chegar na parte do dízimo também. Nessa parte aqui fala muito o que a gente está pegando quanto às missões e às opressões. Então, enviada aos santos, como foi que Dona Radharani deu ali a continuidade. Agora, Malaquias 1:8. Eu entendi isso que você está falando. Aí por isso que eu já falei que essa referência quanto a essa exigência dele vai chegar quando o Senhor for recitar, que o Senhor mesmo vai ler essa parte, que fala do cuidado com o templo. Aí nessa parte eu vou passar por trás do Senhor. Aí Malaquias 1:8. 1:8, por favor. Quem foi que falou? Pronto. Malaquias 1:8. É verdade. Malaquias 1:8. Porque quando ofereceis um irmão cego, ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal, para apresentar ao teu governador. Porventura terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor do Exército. Olha só. O Senhor deu até o 8. Aí depois podia dar uma continuidade. Agora, olha só. Agora, pois, tem que desligar. Aí. No 8.
No 8 ele fala sobre a oferta que levavam para o altar. Olha só, Malaquias 1:8. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta essas ofertas então ao teu governador para ver. Ou seja, porque para Deus os sacerdotes estavam ofertando qualquer tipo de animal. Então, coxo, mango. Aí diz o Senhor dos Exércitos, por que então você não pega essa oferta e apresenta para uma autoridade? A pessoa, porque está vendo a pessoa, que é um governador, que é um presidente, que é um oficial, porque vai dar o melhor e para Deus vai dar o pior. Então, quer dizer, aí no final que o obreiro Edivaldo leu disse, diz o Senhor dos Exércitos. Então, apresenta, ó. Aí Deus vem falando, ó, apresenta essa sua oferta aí, se esse é o seu melhor, apresenta ao seu governador então, para ver o que ele vai fazer. No 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Graça igual favor. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Então, quer dizer, a pessoa que quer dar para Deus qualquer coisa, aceitará Deus porventura? Aí continuando. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesseis debalde em vão, o fogo do meu altar. Então, quer dizer, vai fazer uma oferta dessa de qualquer jeito. Às vezes, a palavra mesmo diz, se tem alguma ofensa contra a sua mulher em casa, se resolva primeiro, para depois ofertar no altar. Porque como é que pode? Você está ofertando a Deus e o coração ferido não vai receber. Porque se Deus merece o melhor, merece, para que o Senhor receba essa minha oferta aqui, mais cedo eu discuti, mais cedo eu briguei, mas eu já libero o perdão sobre a vida dessa pessoa. Olha, Senhor, eu vou lá, vou me resolver, não vou ficar de mal não, viu? Mas vou resolver para que minha oferta não seja anulada. Então é debalde. É melhor você guardar e não trazer. Guarde, como a gente tinha visto no anteriormente. Pode guardar sua oferta lá e depois você, que se resolver, você oferta no altar. Como? É verdade. É verdade, tem que ser de coração mesmo, tudo tem que ser de coração. A importância do coração é justamente isso aí, é o amor entrando em tudo que a gente está fazendo. É verdade. É verdade. E, isso e essa parte que o senhor falou de esmola aí, que entrou como esmola, a gente vai ver também em um desses versículos que eles vão ler aí. Olha só. Mas, no 11, mas desde que o nascente do sol até o poente é grande entre as nações no meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então não é uma palavra de qualquer um, é a palavra do Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda e o que nela se oferece, isto é a sua comida, é desprezível. Então quer dizer, você não comeria, você não receberia essa oferta. Então a oferta para Deus é aquilo que você recebe. Então o que você vai ofertar, você fala, meu Deus, é isso que eu queria também receber. É isso que eu quero então multiplicado. Então quem é que vai ofertar algo doente, algo ferido, vai querer aquilo multiplicado? E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, no 13, diz o Senhor dos Exércitos. Não é palavra de qualquer um, é a palavra do Senhor na boca do profeta. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da sua mão? Diz o Senhor. Aí no 14 para fechar. Pois maldito seja o enganador que
que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Então, para a gente ganhar tempo, vou adiantar mais, acelerar também no comentário, que quer dizer, Deus terrível, tremendo, tem dois, tem sempre, ele sabe que o cara tem, Deus que sonda o coração, sabe que o cara então tem lá um rebanho, aí fala, olha, sabe de uma, o coxo aqui mesmo, já que nasceu assim, já que caiu ali na ribanceira, eu vou ofertar aqui, Deus não está ali mesmo, Deus vai descer fogo, vai consumir, então vai ser esse aqui mesmo. Então é um coração voltado para a sua avareza, é uma pessoa que só pensa em si, só pensa em se dar bem, porque na verdade ela quer tirar o defeito dali e quer transmitir para Deus. Perfeito, e não deixar ser muito tempo em uma mãe, é verdade, é isso aí também, isso aí está no Velho Testamento, bem notado, viu, Denis? Parabéns. Atos 24, 15 e 17. Tá de parabéns, Denis, bem aplicado, está ajudando bastante. É a senhora. Passei junto com o versículo de Edivaldo. Atos 24, 15 a 17. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. Olha só. No 18, e foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento, sem tumulto. Isso aqui foi Paulo falando que ele apresentando uma defesa quando ele foi preso lá em Atos. Olha que coisa, depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas, essas oferendas a Deus, essas ofertas, sacrifícios a Deus. E vai casar quando ele fala em esmolas, num versículo que a gente vai ver a seguir agora, que é Atos 10, 4, que vai passando o microfone aí, que era para a gente estar passando. 10, 4, passa aí lá para trás. Atos 10, 4, quem é? Pronto, dona Angela. No qual fechamos os olhos nele e muito atemorizado, e disse que é o Senhor, e disse-lhe as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha só, falando o anjo se apresenta para Cornélio e fala, um versículo antes, que é o 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, isso foi Pedro falando. Aí Cornélio fala, Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe diz, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. Então, quando a gente dá essa esmola, casa com isso que com que Denis falou há poucos instantes. Quando Denis falou há poucos instantes de ofertar, é porque na rua a gente não fala que é ofertar na vida de uma pessoa, fala que ajudou, ou que deu uma esmola, ou nem fala, porque sempre tem alguém que está olhando. Mas não é errado a gente falar, foi uma esmola, não tem problema. Mas se por acaso quiser melhorar também até o linguajar na rua, pode falar, se a pessoa fala assim, não, é só uma oferta na sua vida, eu estou ofertando, não tem problema também não. Então, Cornélio foi com, olha que coisa, olha o poder da oferta. Cornélio ofertava e fazia esmolas e subiram à memória de Deus. E Pedro teve uma visão
uma visão que Pedro era uma pessoa muito crítica. Pedro criticou quando viu muitas pessoas falam, traz a tradução errada quanto a isso aqui que vocês vão ouvir agora. Pedro estava deitado, foi arrebatado em sono e viu um rolo caindo do céu, desenrolando como se fosse um tapete, e caindo vários animais em várias espécies. E na visão ele ouviu a voz falando assim, come, pede e come. Aí, não, Senhor, não como esses animais imundos, não. Não, nunca comi. Então, depois desse versículo, vem então essa que o Espírito fala com ele, vá ver Cornélio. Então, a imagem que ele viu descendo era como animais, mas eram pessoas, porque o Evangelho tinha que chegar para todo tipo de pessoa e não somente para o judeu. Então Pedro criticava e não esperava que até Cornélio, por ele não ser judeu, fosse então um general, ele sendo um centurião, ele então fosse então ser levado para o Evangelho. Mas Pedro então, ao ser levado para ele, aí ele fala, agora eu entendi, não é para eu então criticar e falar que esse daí não merece a salvação não, que o Evangelho está aí para todo mundo. E então essa visão de Pedro é referente a pessoas, não é para fazer distinção. Então, depois desse encontro com Cornélio, aí então a casa de Cornélio toda é salva por intermédio de Jesus, e ele então, Cornélio ficava então bastante assim regozijado com o que via os acontecimentos contra Jesus, e ele sinceramente nem ele esperava ser salvo por intermédio do ato que ele faz. Tem coisas aqui que cada um deve e tem a obrigação de fazer no secreto, que isso sobe ao memorial de Deus. Subindo ao memorial de Deus, imagine aí pessoas serem tocadas por conta daquilo que você faz em secreto, que sobe como aroma suave ao Senhor, se a palavra é essa. Hora nona. É às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, e se vazia justo como uma oferta, como uma audição, hoje, em 2020, certo que veio essa sexta, por alguns estudiosos, que veio essa pandemia. Não, isso não se aplica não, mas essa hora nona é mais porque quem guarda o sábado, os adventistas, por eles guardarem o sábado, então poderia morrer também. Isso aí também já fica com um outro assunto também, mas é um assunto bom também. E quanto à hora, é por conta da hora que os judeus, então, quando a gente aqui entende que termina o dia às 23h59, e aí no caso deles tem uma forma diferente de contar, que é no pôr do sol já, o dia como se já estivesse contando no próximo dia mesmo. Mas aí já fica um assunto, é por isso que é gostoso a Bíblia, que cada versículo já nos leva para outros tipos de assunto, como o Denis está cheio e está trazendo vários assuntos. Parabéns. Vamos lá, Filipenses 4, 15 e 18. E sabeis também vós, Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure um donativo, mas o que realmente me interessa, e um fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo que tenho abundância, recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício
aceitável e aprazível a Deus. Olha só, a ajuda que chegou de Tessalônica para ele, para Paulo, foi uma ajuda, no 18 fala assim, recebi tudo e tenho abundância. Então, não estava faltando nada. Paulo estava recebendo. E olha o que está, isso no 18, estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave. Então, às vezes, quem não está na mesma dimensão do Espírito, não vai entender o porquê de cada oferta. Não vai entender, porque enquanto a gente oferta, esse aroma, desde que esteja com o coração reto mesmo e limpo, sobe com um aroma suave. Sobe com um aroma suave. Imagine esses, então, que ajudaram a Paulo e ajudaram nas missões de Paulo. Imagine o galardão da parte de Deus que eles receberam. Porque, então, é melhor ajudar ou criticar? Porque o mundo aí fora prefere, na verdade, criticar, mas nenhum deles quer estar orando, não. Uma pessoa cair, ninguém quer estar orando. Uma pessoa quer ir viajar para o interior, não quer ir não, mas quer criticar, porque o mal realmente do século é a língua. É a língua e tem que ser tratada mesmo, mas a gente trata as nossas e as pessoas, por ver que a gente então tratou a nossa, vai falar, ih rapaz, nem adianta falar, porque ali não cola não. Por isso que quando a gente então estuda, a gente tem que estar com o ouvido blindado para os ventos de doutrina e falar, por que você vai fazer isso? Por que você vai fazer? Porque se é Deus, o que é que a gente vai pagar a Deus? Queria eu entender uma pessoa que lutou para não morrer, se ela não daria tudo como oferta para continuar viva. Aí onde é que eu quero chegar? Qual é o preço do ar que cada um respira? Aí quer dizer, a gente tem o acesso até que o sopro de vida seja retirado. Então, quer dizer, aquilo que a gente pode fazer, deixa de fazer, a gente acaba pecando. É verdade, parabéns. Um pouquinho antes, quando a irmã Ingrid falou, olha só, mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para minhas necessidades. Não, então, quando eles mandavam não somente uma, mas duas vezes, então já era um ciclo, já era então uma colheita natural, que as pessoas faziam, não, vamos pegar. Paulo, então, por ser apóstolo, ele era enviado para os lugares, abria a igreja, e essas igrejas, então, faziam essas ofertas e falavam, não, vamos ajudar na missão, vamos ajudar, então, a fazer o sustento. Se o cara está viajando, ele, apesar que Paulo fazia tendas, Paulo, então, sentia no coração e fazia as tendas para não se tornar peso para ninguém. Aí, a gente entende que a pessoa às vezes pode até ter um trabalho, mas no coração da pessoa fala, por isso que a pessoa está fazendo, ainda não está dando para o que essa pessoa está gastando nas missões e em viagem. Vamos ajudar. Então, os corações íntegros e limpos faziam isso aí mesmo. E olha só, no 17, não que eu procure o donativo, Paulo falando, não que eu estou procurando, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então, a vontade aqui na igreja, aqui no altar, é falar, é para você. É porque quando a gente entende que o que você oferta não é exclusivamente, a igreja tem as necessidades, que a gente vai ver nos próximos aí, que é em Malaquias. Mas, então, se a gente oferta no altar, a gente quer ver respostas de investimento dentro da oferta, dentro do ambiente. Se a gente entende que as ofertas, aí a gente vê um ambiente, a gente olha, realmente está mudando o negócio. Uma coisa é você ofertar e não ver nada mudar. Quando você vê, é um ambiente que é raquítico, que não cresce, que não vai para canto nenhum, alguma coisa de errado tem. Mas aqui não tem o conformismo, não, é tudo querendo cada vez mudar. Até eu, inclusive, acho que eu posto, até exagera, mas toda vez mudando mesmo, né? Mas não, esse assunto aí está falando que não é, não, pode chegar até o tempo de assunto, chegando a oferta, ser tanto, ele vai ter que mandar parar. vai ser grande as ofertas? Não, a oferta vai esquecer de oferta pela palavra, porque já a oferta já, entendeu? É isso que tem que estar no coração, que tem que entender que não é para ser uma súplica, mas desde que então tem esse ensino, então a pessoa vai falar, rapaz, é melhor ofertar.
é melhor eu pegar e apresentar, porque quando a gente então é educado e a gente entende o que tem que fazer, porque a gente sabe que a gente faz e acumula no memorial de Deus, então quanto mais a gente faz, e é por isso que eu digo que é muito assunto, e eu vou cada vez mais economizar para poder correr, porque a hora vai voando. 2 Coríntios 9, 5, 7. Encheu. Pediu para parar das ofertas, é isso mesmo. O coração estava voltado justamente para aquilo ali que foi para o crescimento. 2 Coríntios 9, 5, 7. Depois da senhora, eu acho que passei para a bispa. Então quem está com ele aberto já? Bom, pode ler. Então a bispa... Não, a bispa... Eu passei, não foi? E foi isso mesmo, eu passei. E foi justamente esse. Não estava. Pode... Ainda bem, o Denis. Está vendo que o Denis está ligado? Valeu, Denis, pelo suporte hoje. O Denis está incrível. 2 Coríntios 9, 5, 7. Pode ler. Eu tinha certeza que passei para a senhora. Foi. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedem-se entre vós e preparem-se de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que seja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo, que aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com fartura, com abundância, também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém. Olha só. Um pouquinho abaixo, no 5. Aí no 5, no finalzinho, ele fala que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Quando a gente vai para o significado de avareza, avareza é um apego excessivo ao dinheiro, às riquezas. Então, é algo, quando a gente vê o nome, é aquilo que a gente já falou nas outras semanas, tem que pegar o significado. O que é uma pessoa avarenta? É uma pessoa que é apegada excessivamente. Se você vai conversar com uma pessoa que ela é apegada excessivamente, vai cair estrelas, vai cair, essa pessoa vai morrer, levando as coisas tudo, achando que vai levar as coisas para o caixão. Mas é verdade. A Mamon, que é o Deus, na verdade, o Deus grego lá do dinheiro mesmo. E não é possível servir a dois senhores, que é a Deus e a Mamon. E isto no 6, isto afirmo que quem semeia pouco, pouco também ceifará. Tem gente que às vezes quer olhar a plantação do vizinho e fala, por que ali está frutificando? Por que ali está florescendo mais do que o meu? Vai entender, vai sentar para conversar, mas às vezes a pessoa quer o resultado do fiel, mas não quer fazer o que o fiel faz, né? Então, e o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Então essa abundância dessa fartura, de acordo com o propósito da semeadura, então o segredo está no semear. Se não semeia, não adianta ficar esperando não, mas em Deuteronômio fala que as bênçãos vão nos alcançar. Mas eu fico entendendo, olha que o Senhor me dá aqui bem quentinho, é como se fosse uma injeção que você dá na terra para acelerar a bênção chegar até você, porque quando você esquece da bênção, a bênção vai te alcançar. Aí você, ó, enquanto a bênção não chega, eu vou fazer o que é certo, eu vou ofertar, eu vou semear, eu vou ajudar, porque quando você abrir e fechar o olho, fechar e abrir o olho, você vai ver lá, já chegou. Então às vezes o segredo está justamente aí, na questão da oferta. Atos 11, 29 e 30. Até essa aposentadoria hoje tem que fazer muito cedo. Para ver que você não mudou, vai ficar muito cedo, porque ele garante a gente. É assim mesmo. Vai começar a se ganhar, vai ser aposentadoria,
Pois é. Foi. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judeia. O que eles com efeito fizeram enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Olha só, isso aí fala da oferta. E Ágabo, um profeta, o versículo um pouquinho mais adiante fala que ele prediz grande fome. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém, Antioquia, e apresentando um deles com o nome de Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Tem uma passagem aqui, já só para fechar isso aqui, a gente ir para a parte dos dízimos, quanto à oferta. Pedro foi levado por revelação. Ele teve uma revelação quando Ananias e Safira pegou e foi roubar. Aí uma coisa é você, o ladrão, querer roubar uma pessoa que não está com uma unção de Deus, que não é uma pessoa de Deus, que é uma pessoa mundana, mesmo assim está errado. Outra coisa é ir roubar uma pessoa que está cheia. Aí, nesse período aí de dificuldade, as pessoas estavam vendendo suas posses. Se tinha posse e tinha possibilidade de vender, eles venderam as posses, as terras, estavam lá, vazia, venderam suas posses para poder ajudar no alavancamento do alcance do Evangelho. Aí, ajudando nas missões, ajudando em tudo, nos mantimentos, porque, quer queira, quer não, cada um desses dos apóstolos, eles também comiam, eles bebiam, eles se deslocavam de um lugar para outro, e o valor deles, o valor dos deslocamentos não era pouco não, né? E o que é que aconteceu com Ananias e Safira? Eles então dando mais de sabido, não sabe de onde, para ficar bonito na frente de todo mundo. A gente pega, a gente combina que vendeu o terreno de 50 mil, vai vender por 20. A gente, desses 20 então, do terreno de 40 mil, a gente guarda 20 e fala que só vendeu por 20 mil. E esses 20 mil a gente pega e oferta a propriedade. Aí Pedro então fala: Ananias, por que aqui deixou, Ananias, essa mentira, deixou Satanás chegar até você dessa forma? Porque o terreno já não era seu? Se uma coisa é você falar, o terreno já era seu, você podia fazer o que quisesse. Se você falasse: Pedro, do meu terreno eu vou tirar 50% e vou dar metade, não vou dar tudo não. Pedro não pediu, mas então Ananias, ele roubou, porque ele então prometeu, falou diante a Deus, que na verdade daria a posse, pegou, tirou a metade, tirou a parte do terreno, e chegou lá e combinou. E olha o problema da mentira. A pessoa mente e ainda quer levar outra pessoa. E o mentiroso, Satanás chega com a mentira tão bonita, que ele fala assim: sozinho você não vai não. Fala com sua mulher para não dar ruim. Na hora a sugestão parece que é melhor, mas foi a pior. Aí Provérbios fala: há caminhos que parece que é de bem, mas no final é caminho de morte. E quando então ele falou: por conta disso você vai morrer agora mesmo, porque é uma mentira, tentar falar que Deus é menino. Menino, eu vou mentir para você. Aí então Ananias cai duro, as pessoas levam, ele tira do arraial e botou para longe. E o que é que acontece na sequência? A ingênua, que também caiu na mentira, Safira, olha como é Deus. Deus então dá a oportunidade da pessoa confessar e se arrepender. Safira, como é que foi essa história aí do terreno? Se ela então confessa, ela alcançava a misericórdia. Eu fui induzida pelo meu marido a mentir, mas o Senhor é homem de Deus, eu não vou mentir não. Então temos sempre a oportunidade de se desviar do mal. Resistir ao diabo e fugirá de nós. Mas aí quer dizer,
chega lá para Pedro, Pedro, realmente, ó, eu peguei o terreno e vendi e o valor foi X. Aí ela, ó, tá vendo ali? Ali foi onde teu marido caiu duro. Esses 10 que estão aí são os mesmos que carregaram seu marido. E por conta disso também tu vai cair, vai morrer aí mesmo. Ou seja, a gente tem a possibilidade de fazer com que as coisas de Deus não atrasem nas nossas vidas, por intermédio da retidão do coração. Andar em espírito e em verdade o tempo todo. E foi algo que não foi imposto, não. Por isso que tem que ser conforme é posto no coração. Não foi colocado no coração para pegar posse e fazer isso, para ofertar. Então, imagine a pessoa... E outra, não foi determinação de Deus. Fala assim, ó, venda o que você tem. Não, não foi não. Sim, então tinha pessoas que tinham propriedade em abundância, que mal então faria então pegar um pedaço de terra e ofertar. Então, essas pessoas aí que eram impactadas pelo poder de Deus na vida delas, essas pessoas aí que então eram tocadas para poder fazer algo para a obra. Agora entramos no dízimo, vamos então só pegar algumas partes e depois, semana que vem eu acredito que a gente vai fechar melhor, porque é muita coisa. E dízimos, vamos lá, Denis aí que está cheio aí, transbordando. Você começa aí, meu irmão, por favor, em Gênesis 14, 20. Gênesis 14, 20. Leva esse microfone lá fora aí, o que está passando. Gênesis 14, 20. A bispa Daiane, Hebreus 7, do 1 ao 2. Não, Gênesis 14, 20. Esse versículo me compara, né? E desde a outra aula passada que você terminou ele. Foi? O anterior. Enquanto ele acha ali, a senhora já abre Hebreus 7, 1, 2 e já começa. Depois dele a senhora. E acaba sendo concordância, né? Hebreus 7. Para hoje e agora, vamos esperar ela falar aí. Pode ir, bispa, pode ir. A ordem sacerdotal de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que encontrou Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu a 10ª de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois disso também rei de Salém, que é rei de paz. Aleluia. Olha só, esse versículo é um versículo muito forte, porque Hebreus 7, do 1 ao 2. Porque assim, quando fala de Melquisedeque a gente não vai achar a história dele, não vai achar a genealogia dele, mas fala, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão. Não foi Abraão que pediu para ele, não, ele que saiu ao encontro de Abraão. E olha só o que o Senhor me traz aqui agora com ministração no coração. Ele saiu ao encontro de Abraão porque ele estava ouvindo falar de Abraão. Porque Abraão estava vindo aqui de lutas e guerras com reis. Deixa eu ver quem é esse aí. Então ele foi ao encontro de Abraão. Deus Altíssimo que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis. E essa matança é justamente em Gênesis, que ele vai ler daqui a pouco. E o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém. Ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então, quando a gente fala de Melquisedeque, então era de uma pessoa que não tem o que falar.
E ainda falou, sacerdote do Deus Altíssimo. E isso é escrito em Hebreus também, né? Agora Gênesis. E bendito seja, ó Deus, Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Olha só. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários nas tuas mãos. E antes do 20, no 19, abençoou ele a Abraão, no caso Melquisedeque, abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e deu-lhe Abraão o dízimo. Então, aí olha só, deu Abraão o dízimo a Melquisedeque. Abraão estava vindo de luta, de peleja, era então despojo. O que ele pegou e deu para Melquisedeque foi de tudo. Imagine aí, a gente então vê esse lado aqui, amontoado uma carroça, pronto, uma carroça cheia de ouro e prata. Olha, Melquisedeque, estou vendo que tu também é homem de Deus, é um homem de Deus que veio para me abençoar também. Então, ó, vou dar o dízimo. Então, a 10ª parte. Só que quando a gente fala em dízimo, é a 10ª parte. E quando a gente fala em oferta, é o que Deus propõe no seu coração. Se por acaso uma pessoa, então, recebeu R$1.000, essa pessoa, então, ela vai falar assim, eu vou tirar 10%, eu vou tirar, então, R$100. Mas se por acaso Deus ministrar no seu coração algo maior, então, uma oferta, então você não vai fazer? As passagens que a gente viu agora no Novo Testamento é falando justamente em vários momentos, conforme a sua prosperidade, conforme cada um era posto em seu coração. Então quer dizer, a gente tem uma outra passagem que realmente vai ficar para a semana que vem. Tem uma passagem que fala assim, falando que cada um tem Deus deu para um dom de governo, o dom até mesmo de abençoar. Ou seja, tem pessoas que Deus colocou algo, medidas na mão, transbordante de tal forma que essa pessoa, às vezes você fala assim, rapaz, fulano é bom aberto, fulano ali, ó, é para se cumprir a passagem, porque essa pessoa, caso não seja cristã, mas ela venha se converter, tudo bem, que essa pessoa vai fazer. Então, se ela, então, já faz para o reino, então, porque ela vai ver que vai estar economizando, não vai estar gastando com pó de cocaína, não vai estar gastando com maconha, não vai estar gastando com bebida, com prostituição. Essa pessoa fala, rapaz, Deus está me abençoando, mas só que essa pessoa já era abençoada e ela não sabia. Uma coisa é a bênção de Deus alcançando as pessoas, outra coisa é a pessoa ser salva. Porque tem pessoas que a gente fala, pô, ali não é cristão, mas é uma pessoa que é próspera pra caramba. Então, é uma pessoa que é abençoada. Porque às vezes tem coisas que faz no secreto que você não sabe. Às vezes é uma pessoa mais generosa do que muitos que estão dentro da igreja. Então, essa generosidade que essa pessoa acha que é dela, mas é dom de Deus, então, é coisas de semear. Então, o semear, o ofertar, o dar essa esmola, são coisas que, se a gente soubesse do reino espiritual como isso é amontoado, a gente faria muito mais ainda. Sobre... Gente, 9h10. Vamos encerrar e semana que vem a gente termina. É isso? Ou continua? Ainda vai orar, né? Então é isso mesmo. Olha só. Eu espero que tenha sido proveitoso até onde a gente... Aliás, só para fechar, quem não leu nenhum versículo aí para ler o 36, o Êxodo 36, que está pertinho de... Alguém? Não. Então pronto, como todo mundo já leu, então fica para